Sou Sérgio Sarquis, professor de Lógica e Raciocínio Lógico Matemático, e você está no nosso curso de Lógica Proposicional. Nessa aula, nós vamos resolver um conjunto de questões sobre um dos conteúdos mais importantes que cai com frequência nas provas de raciocínio lógico, chamado equivalência lógica. Então vamos à nossa primeira questão. Banca CESP, ano 2020. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. P. Se o processo foi relatado e assinado, então ele foi discutido em reunião. Proposição Q. Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. A proposição Q é equivalente à proposição. Se o processo foi relatado, então ele foi assinado. Certo ou errado? Bom, então nós temos aqui a nossa frase dada por ele, que é a proposição Q. Se o processo foi relatado, então ele foi assinado. Beleza. Então, como sempre fazemos, vamos chamar aqui de proposição P, aqui de proposição Q e aqui a minha condicional C, então. Bom, o que nós temos que lembrar é o seguinte: quando nós trabalhamos com a condicional, nós temos duas possibilidades de resposta em termos de equivalência. Quais são essas duas possibilidades? A primeira é aquela que nós chamamos de contrapositiva, que é aquela que a gente volta negando, né? Então, na verdade, a gente vai ler a frase de trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda, só que eu volto negando. Então, tudo que eu leio no sentido negativo. Por exemplo, ele não foi assinado. Eu coloco ele foi assinado. Não foi relatado. Eu coloco ele foi relatado. Ou seja, eu tenho essa estrutura. Não que, então não P. Lembrando que essa equivalência é chamada de contrapositiva. A segunda possibilidade é aquela que eu tenho a não P, então que. Então não, ou, né? A não P ou que. Como a resposta que ele está me dando, a afirmação que ele está me fazendo, está na linguagem do C, então ele não usou a segunda possibilidade. Porque a segunda possibilidade está na linguagem do ou. Então eu tenho que usar a primeira. Então é só voltar negando. Então vamos lá. Ele não foi assinado. Eu coloco ele foi assinado. Então eu escrevo assim: se ele foi assinado, o que acontece? Então, foi relatado. Então, comparando com a resposta que ele deu, eu tenho: se o processo foi relatado. Não, eu não posso responder com relatado. Ele foi assinado. Não, é o contrário. Se ele foi assinado, então foi relatado. Por isso essa afirmação está errada. Essa afirmação está errada. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. Ano 2020, Banca CESP, onde ele diz assim: considere a proposição P. Se o trabalho do servidor público que atua no setor alfa fica prejudicado, então os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Ele diz que a proposição P é equivalente a essa proposição aqui. Se os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, então o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa não fica prejudicado. Muito bem. Então, mais uma vez, o autor está nos pedindo que a gente monte a famosa equivalente. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Apesar de ser uma frase enorme que ele está me dando aqui, ó, muito grande, né? Se o trabalho
dos servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado, então os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Então eu poderia resumir essa frase dizendo assim, ó: se o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado, então, vamos colocar aqui, fica prejudicado, então, os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Aqui está o ponto-chave da questão, né? Aqui está o ponto importante da questão. Toda essa parte aqui, ela é uma parte acessória. O importante é, o verbo fica prejudicado e o verbo padece. Ora, se a resposta que ele está me dando está na linguagem do ser, olha aí, ó. A resposta que ele está me dando está na linguagem do ser. Então ele está pedindo para nós a contrapositiva, onde essa primeira parte da frase, aqui é a primeira parte, aqui é a segunda parte, essa primeira parte da frase, digamos que seja a nossa proposição P, e essa segunda parte é a nossa proposição Q. Então eu tenho uma proposição do tipo, se P, então Q. Ora, como ele está pedindo a equivalente, eu posso montar a contrapositiva, como também posso montar na linguagem do ou. Só que a resposta que ele está me dando está na linguagem da contrapositiva, na linguagem da condicional. Então eu vou montar a contrapositiva. E o que vem a ser a contrapositiva? Ora, a contrapositiva é aquela que você nega a segunda parte e nega a primeira. Então, a negativa de padece é não padecem. Não padecem. Então, a negativa de fica prejudicado é não fica prejudicado. Não fica prejudicado. Claro que a gente vai falar tudo isso numa sequência, né? Então a gente diria assim, se os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, então o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa não fica prejudicado. Então vamos dar uma olhadinha no que ele colocou. Vamos lá, com muita atenção agora. Muita atenção. Se os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, perfeito, não padecem, então o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa não fica prejudicado. Perfeito. Então a gente negou as duas partes. E o resultado ficou esse daqui. Isso quer dizer, então, que a nossa afirmação está correta. Ok? Então é muito importante que você seja organizado. Na hora da tua prova, na hora de resolver uma questão, escreve a frase original, preferencialmente colocando tudo numa mesma linha. É evidente que, em se tratando de questões da banca CESP, essas proposições simples são sempre enormes, né? Que é para confundir a nossa cabeça. Muito bem. Identifica o verbo principal da proposição, que é esse verbo que você terá que negar. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. Ano 2020, Banca CESP, que diz assim. Proposição P. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Julgue o item a seguir. A proposição P é logicamente equivalente. Então, novamente, ele está pedindo uma equivalente. Então, tomei a iniciativa de colocar aqui a proposição que ele deu. O servidor gosta do que faz. Então, o cidadão cliente fica satisfeito.
Então, aqui eu tenho a minha proposição P, aqui eu tenho minha proposição Q, e aqui eu tenho então. Perfeito? Muito bem. Ora, ele está falando em equivalente. Ora, equivalência na condicional tem duas possibilidades de resposta. Contrapositiva ou a não P ou Q. Muito bem. Como ele está me perguntando, ou melhor, como ele está me afirmando na condicional também, se, então, a original está na condicional e a resposta que ele está me dando também está na condicional. Então, eu vou trabalhar com a contrapositiva. O que faz a contrapositiva? Nega a segunda parte e nega a primeira. Então, vamos lá. A negativa de o cidadão cliente fica satisfeito é não fica satisfeito. Não fica satisfeito. Então, agora eu vou negar a primeira parte. A primeira parte diz que o servidor gosta do que faz. A negativa é não gosta. Então eu digo que ele não gosta do que faz. Então agora você fala a frase como um todo, né? Se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Vamos ver o que ele colocou. Que o cidadão cliente não fica satisfeito, perfeito, então o servidor não gosta do que faz. Perfeito. Então essa afirmação está correta. Perfeito? Então veja que apesar de ser uma questão da banca CESP, a estrutura das questões são muito parecidas, são muito semelhantes. Vamos para a nossa próxima questão. Ano 2022, banca FEPESE diz assim: assinale a alternativa que representa uma sentença logicamente equivalente à seguinte afirmação: se o João é ágil ou a Laura é calma, então Maria não é observadora e Camilo é pacato. Então nós temos a frase aqui escrita na sequência que ele me deu, né? João é ágil, Laura é calma, Maria não é observadora e Camilo é pacato. Então aqui vai uma dica muito importante para vocês que estão resolvendo questões. É importante que vocês tenham as frases muito bem organizadas, preferencialmente escrevendo ela numa única linha, para que você possa enxergá-la como um todo. Segundo, organização é fundamental. Então, antes de você começar a resolver a questão, faça o seguinte: identifique as proposições simples que compõem a tal proposição composta. Então, eu tenho aqui o P, ágil, calma, Q, não observadora, R e pacato, S. Muito bem. O conectivo principal aqui é o conectivo então. Entre o P e o Q, eu tenho uma frase na linguagem do OU. E entre o R e o S, eu tenho o conectivo E. Então, resumidamente, o que eu tenho é o seguinte: P ou Q, então R e S. Então, em linguagem lógica, essa é a escrita. Muito bem. O examinador está pedindo que você monte uma equivalente. Ora, a equivalente da condicional, a equivalente do se então, ela tem duas possibilidades. Nós temos a contrapositiva e nós temos aquela outra possibilidade, que é quando você nega a primeira parte, mantém a segunda e bota um ou entre eles. Ora, quando eu observo as alternativas, eu vejo que todas elas, sem exceção, estão na linguagem do C. Todas estão na linguagem do C.
Isso quer dizer, então, que nós estamos procurando a tal contrapositiva. E o que vem a ser a nossa contrapositiva? É aquela que você volta negando. Então, eu vou negar R e S. Então, agora eu vou negar P ou Q. Nega a segunda parte, nega a primeira e coloca o conectivo da condicional entre eles. Ora, na aula anterior, nós aprendemos a chamada negação de proposições compostas. Então, nós sabemos o seguinte, que negar uma proposição na linguagem do E vira ou. Então, eu posso chegar e dizer o seguinte, não R ou não S, então, não P, a negativa do ou se transforma em E, não Q. Então, agora basta eu reescrever a frase usando suas respectivas negações. Negativa de R. A negativa de não ser observadora é ser observadora. Então, a resposta fica assim. Observadora, ou, nega o S, não pacato. Não pacato. Então, nega o P, não é ágil. Não é ágil. Não é ágil. E não que, não é calmo. Não é calmo. Então é isso que eu tenho que procurar. Observadora ou não pacato, então não é ágil e não é calmo. Então nós vamos procurar isso nas nossas alternativas. Vamos lá, com muita calma. A alternativa que fala em não é observadora, então já começou errando. Não é ágil, não, ágil tem que aparecer na segunda parte da frase. Está errado. Se Maria é observadora, opa, Maria é observadora. E Camilo não é pacato, perfeito, não é pacato. Então, João não é ágil, perfeito. E Laura não é calma. Perfeito, ou perfeito. Tudo certinho. Portanto, encontramos a resposta. Alternativa letra C. A letra D já começa errado, porque o ágil tem que estar lá na segunda parte. Observadora está legal, o ou aqui está legal. Camilo é pacato? Não, ele errou aqui, ó. Portanto, essa questão tem como resposta a alternativa a letra C. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Ano 2021, Banca Selecom diz assim. Durante uma aula de economia, o professor disse que se os juros bancários são baixos, então a inflação é alta. Uma proposição logicamente equivalente. Logicamente equivalente. A do professor está indicada na seguinte opção. Então vamos lá. Juros bancários são baixos. Vamos colocar aqui em outra cor. Juros bancários são baixos. Então a inflação é alta. Então, organizando nossa questão. Aqui está a proposição P. Aqui é Q. C então. Então eu estou diante de uma proposição do tipo P, então Q, cuja resposta pode ser nossa contrapositiva, mas também pode ser essa resposta aqui, ó. Não P ou Q. Como é que ficaria a nossa contrapositiva? Então ficaria assim. Inflação é alta, tem que negar essa frase. A inflação não é alta. Então eu digo assim, se a inflação não é alta, então o quê? Os juros bancários
não são baixos. Não são baixos. Se a inflação não é alta, então os juros bancários não são baixos. Vamos tentar identificar. Se a inflação não é alta, perfeito, então os juros bancários não são baixos. Está aí ela. Perfeito, perfeito. Não é alta, então os juros bancários não são baixos. Já encontramos a nossa resposta. Vamos ver por que as outras estão erradas. Se os juros bancários não são baixos. Não, não posso. A palavra baixo tem que estar depois do então. Os juros bancários são altos e não. E não. Jamais uma proposição na linguagem do e pode ser equivalente a uma condicional. Se a inflação é baixa. Não, a palavra baixa tem que estar do outro lado. Então, está furado mesmo. Por isso, essa questão tem como resposta alternativa a letra A. Vamos para a nossa próxima questão. Ano 2021, Instituto AOCP. Considerando o conteúdo e as características do raciocínio lógico e analítico, no que se refere à equivalência de proposições. Então tá aí o cara falando novamente em equivalência de proposições. Um grande investidor disse que o aumento do câmbio causa queda na bolsa de valores. A contrapositiva equivalente a esta proposição é: não temos queda na bolsa de valores, portanto, não tivemos um aumento do câmbio. Então vamos lá. Bom, primeira coisa importante: o aumento do câmbio causa queda na bolsa de valores. Então nós estamos diante de uma proposição disfarçadamente na condicional. Então ele está dizendo o seguinte, que o aumento do câmbio traz como consequência, traz como implicação, queda na bolsa de valores. Então é como se eu dissesse assim, ó, abre aspas, se o câmbio aumenta, então a bolsa de valores cai. Se o câmbio aumenta, então a bolsa de valores cai. Então, essa frase que ele nos deu, na verdade, ela seria assim, na condicional. Se o câmbio aumenta, então a bolsa de valores cai. Perfeito. Ora, então eu estou diante aqui do câmbio aumenta, bolsa de valores cai. Então essa é a nossa famosa frase P, que na condicional. Ora, essa condicional, ela pode gerar como resposta a minha contrapositiva. Essa é a tal contrapositiva que ele fala aqui em cima. Olha aí, ó. Ele está falando em contrapositiva. Então eu vou reescrever a frase de trás para frente, da direita para a esquerda, negando. Então eu diria assim: se a bolsa de valores não cai, então o quê? O câmbio não aumentou. O câmbio não aumentou. É o mesmo que dizer, a bolsa de valores não cai porque o câmbio não aumentou. Ou, portanto, o câmbio não aumentou. Se a bolsa de valores não caiu, porque o câmbio, ou, portanto,
o câmbio não aumentou. Olha o que ele disse. Olha só. O aumento do câmbio causa queda dos valores. A contrapositiva equivalente a essa é, olha só a contrapositiva que ele nos deu. Não temos queda na Bolsa de Valores, perfeito, não temos queda na Bolsa de Valores, portanto, não tivemos aumento de câmbio. Perfeito. Não tivemos queda na Bolsa de Valores, portanto, não tivemos aumento do câmbio. Por quê? Porque a Bolsa de Valores não caiu devido ao fato do câmbio não ter aumentado. A Bolsa de Valores não cai, então o câmbio não aumenta. Portanto, essa afirmação que ele deu está correta. Questão muito boa, né? Sai daquele padrão de sempre, do sei então, do sei então, do sei então. Ele nos dá uma proposição disfarçadamente na condicional. Quando ele fala o aumento do câmbio causa, significa implica. Aliás, o conectivo da condicional é o mesmo que dizer que P implica que. P implica que o aumento do câmbio implica queda na Bolsa de Valores. Se não houve queda na Bolsa de Valores, isso implica dizer que o câmbio não aumentou. Portanto, logo, não tivemos aumento no câmbio. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Ano 2021, Banca Quadrix. Julgue o item. Se é fiscal júnior, então tem nível superior. É equivalente a. Se não tem nível superior, não é fiscal júnior. Bom, muito tranquila a questão, né, gente? Bem dentro do padrão, né? Se é fiscal júnior, então tem nível superior. Legal. Então eu tenho aqui a frase P, aqui a frase Q, na condicional. Isso vai me gerar duas possibilidades de resposta. Uma primeira, a contrapositiva, ou a tal não P ou Q. Mas como ele está dando a frase na linguagem do C, ele está procurando a contrapositiva. Volta negando. Se não tem nível superior, não tem nível. Não tem nível superior. Então o quê? Então não é fiscal júnior. Não é fiscal júnior. Se não tem nível superior, perfeito. Então não é fiscal júnior. Perfeito. Então, mais uma questão correta. Vamos para a nossa próxima questão. Ano 2021, outra questão da Banca Quadrix, onde ele nos dá 3 proposições, P, Q e R, e diz assim: a proposição R é equivalente à seguinte proposição. Beleza. Então vamos lá. Agora, ele já nos deu aqui uma frase extensa, demais. Então, muita atenção. Se uma indústria foi instalada em uma cidade e está funcionando, então eu já tenho aqui duas proposições, vamos chamar aqui de P e Q, com E entre elas. Então, tá, aqui está o nosso conectivo da condicional. Então,
a cidade teve uma diminuição no desemprego, ou um aumento na renda. Então, mais duas proposições, R e S, interligados pelo ou. Em outras palavras, a nossa frase estaria assim estruturada: P e Q, então R ou S. Muito bem. E ele está pedindo uma que seja equivalente. Detalhe importante que é sempre bom a gente olhar. A resposta que ele nos deu está na condicional. Olha aí, ó. Se, então. Se ele está me dando uma frase na condicional e pedindo outra na condicional, então eu vou ter que montar a contrapositiva. E o que é contrapositiva? É aquela que eu troco as frases de lugar, quem estava atrás vem para frente, quem estava na frente vem para trás. Mas negando. Então, eu vou negar a frase do R, vou negar a frase do P. Então, isso vai se transformar em, olha só, não R, negativa do ou vira E, não S. Então, nego P, não P, negativa do E vira ou, não Q. Portanto, eu vou ter que montar uma condicional negando R, negando S, negando P e negando Q. Vamos com calma. Vamos lá. A negativa do R é, então a cidade teve uma diminuição do desemprego. Então a negativa seria, não teve diminuição do desemprego. Não teve diminuição do desemprego. E negando S. A S é um aumento na renda per capita. Não teve um aumento na renda per capita. Não teve aumento. Então, agora eu vou negar a frase P. Foi instalada. Então eu digo que ela não foi instalada. Não foi instalada. Atenção. Ou, tem que ter o ou, negando a frase que não está funcionando. É isso que eu vou ter que procurar. Não teve diminuição, desemprego e não teve aumento, não foi instalada ou não está funcionando. Então vamos lá. Se a cidade, com muita calma, né? Se a cidade não teve uma diminuição no desemprego. Perfeito. Perfeito. Atenção agora. E ele botou ou. Olha aí, ó, gente. Olha aí, ó. Ele botou um ou. Está errado. Teria que ser um E. E não teve um aumento na renda per capita, então, uma indústria não foi instalada em uma cidade, perfeito, e não, teria que ser ou. Não está funcionando. A negação do E vira ou, e a negação do ou vira E.
Então, eu troquei as frases de lugar. O que vem tá lá atrás vem para frente, o que está na frente vem para trás e nega. A negativa do ou vira e. E a negativa do e vira o. Portanto, essa afirmação está errada. Então, a gente tem que ter muita atenção, bastante atenção em tudo. Negar as frases e trabalhar certamente com os conectivos. Vamos para a nossa próxima questão. Ano 2021, Banca Vunesp diz assim: uma afirmação equivalente a tal afirmação. Olha aí. Uma afirmação equivalente à afirmação. Se Alice estuda, então ela fez uma boa prova. E se Alice estuda, então ela não fica triste. Então, olha só, eu trouxe essa questão para a nossa aula, porque, para variar, sempre a Vunesp fazendo questões muito inteligentes. Então, ele diz assim: se Alice estuda, então ela faz uma boa prova. Então, vamos marcar aqui, ó. Se ela estuda, então ela faz uma boa prova. Outra afirmação que ele deu é: se Alice estuda, então ela não fica triste. Ela não fica triste. Perfeito? Muito bem. Ora, senhores, se estudar implica fazer uma boa prova e também implica em não ficar triste, então isso quer dizer o seguinte: se eu juntar essas duas, eu digo assim, olha, se Alice estuda, então ela faz uma boa prova, faz uma boa prova e ainda por cima não fica triste. Então, a junção dessas duas proposições dadas por ele faz com que eu conclua que se ela estuda, ela faz uma boa prova e não fica triste. E nós vamos encontrar isso exatamente na alternativa letra C, ó. Estuda, faz uma boa prova e não fica triste. Portanto, essa questão tem como resposta a alternativa letra C. Ok? Questão excelente, né? Vamos lá para a nossa próxima questão. Ano 2021 diz assim, Banca FGV. Considere a seguinte sentença. Se a cobra é verde, então ela não morde ou ela é venenosa. E a banca pede uma sentença que seja logicamente equivalente. Então, novamente, aquela nossa organização de sempre. A cobra é verde, ela não morde ou ela é venenosa. A cobra é verde, P, não morde, Q, venenosa, R. Interligada pelo ou e aqui interligada pelo conectivo da condicional. Então, eu tenho uma frase que, em linguagem lógica, eu represento assim. Ora, eu tenho duas possibilidades de resposta. A primeira possibilidade é eu montar a contrapositiva. O que vem a ser a contrapositiva? Então, vamos lá. Primeira possibilidade de resposta, primeiro equivalente. A contrapositiva, você troca as frases de posição
Só que você nega as duas. Isso é a tal contrapositiva. Então a negativa ficaria assim. Nego o que? Negativa do ou vira e. Não R. Então, não P. Então agora em linguagem corrente. A negativa de não morde é morde. Então você diz assim: se a cobra morde, se morde, e a negação do R é não é venenosa? Não é venenosa? Então o que? Ela não é verde. Se morde e não é venenosa, então não é verde. Equivalência 2 seria eu transformar, naquele caso em que eu nego a primeira parte, mudo para ou e mantenho a segunda parte. Então eu negaria a primeira parte, manteria a segunda parte e boto um ou. Então ficaria como resposta assim. Nego a primeira parte. Negativa de é verde é não verde. Então, não é verde. Não é verde. Muita atenção agora. Ou. Agora eu repito a segunda parte. Não morde. Não morde. Ou. Vamos colocar aqui em linguagem corrente. Ou é venenosa. Então, existem duas possibilidades de resposta. Uma, duas. Vamos ver se a gente acha a primeira aqui. Se morde e não é venenosa, se a cobra morde e não é venenosa, perfeito, então ela não é verde. Olha aí, ó. Já de saída encontramos a letra A. Se a cobra morde, se morde e não é venenosa, então não é verde. Olha, observe que o autor usa na linguagem do E, né? Não tem na linguagem do E aqui. Usa na condicional e se a condicional eu tenho que montar a contrapositiva. Perfeito? Próxima questão. Considere a afirmação tradicional abaixo. Cão que ladra não morde. Essa afirmação é equivalente a. Então, essa questão da banca FGV, ela utiliza um ditado popular, né? Cão que ladra não morde. Pessoal, quando eu digo que cão que ladra não morde, é o mesmo que dizer o seguinte: se ladra, se o cão ladra, então ele não morde. Ponto. Se o cão ladra, então ele não morde. Ora, senhores, se nós estamos procurando a equivalente, eu destaco as duas proposições, P, que, então. E se ele está me procurando a equivalente, primeira possibilidade de resposta, monta-se a contrapositiva. É aquela que volta negando. Então, a negativa de não morde é morde. Se morde, então, a negativa de ladra é não ladra. Não ladra.
Segunda possibilidade de resposta seria nós montarmos a não P ou Q. Ou seja, nega a primeira parte, o cão não ladra, não ladra, atenção, ou, agora eu repito a proposição Q, não morde. Não morde. Então vamos lá. Cão que morde, não ladra. Cão que não morde, ladra. Não. Cão que não ladra, morde. Cão que morde, vírgula, não ladra. Fechou. Cão que morde, então não ladra. Alternativa, letra C. Sai do tradicional, né? Sai daquela história do centão, do centão, do centão. O ditado popular que cão que ladra não morde é uma condicional. Se o cão ladra, então ele não morde. Espero que você tenha gostado dessa aula. Fizemos uma série de questões envolvendo o conteúdo chamado equivalências lógicas. Espero por vocês para o nosso próximo encontro. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.